Bom, galera, voltando aqui com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre base de dados. Qual é a importância de você saber mexer em base de dados, porque base de dados nada mais é do que um monte de informação aparentemente desorganizada, que você teria que ter a função de organizar isso para mostrar para alguém. No caso, você trabalha numa empresa que você cuida de base de dados, indicadores, e são informações que vão levar para uma melhor tomada de decisão durante uma apresentação de gastos ou ideias, qualquer coisa que você precisa. Eu simulei uma base de um ano de uma empresa que o faturamento dela provém de vendas. É, a empresa dela, a sede é em São Paulo. Eu tenho só uma. Eu não tenho. Ela é em São Paulo e ela também vende no Rio de Janeiro. Sendo que eu não tenho uma base no Rio de Janeiro e os vendedores têm que se deslocar para lá durante a semana, ficar hospedados, ter despesas. E essa seria o comparativo que eu quero fazer. Então eu peguei aqui um ano de informações, vou levar isso para um comitê, onde eu vou sugerir ideias para o meu chefe, onde ele vai levar isso para um comitê, né? Então, primeiramente aqui eu fechei o ano de faturamento, são 235 milhões em vendas, sendo que Rio de Janeiro faturou 48% e São Paulo 52%. Já na parte de despesas, quando eu pego o Rio de Janeiro, ele teve 85% de despesas contra São Paulo 15%. Por que isso? Uma vez que eu não tenho ninguém baseado no Rio de Janeiro, toda a estrutura da área de vendas Rio está localizada em São Paulo, tanto equipe de apoio, coordenadores e gerentes, tudo está em São Paulo, onde eles estão para apoiar. Eu tenho totalmente a equipe separada de Rio e São Paulo. Então, eu tenho as duas estruturas distintas. Então, os vendedores têm que se deslocar para o Rio de Janeiro, pegar avião, alugar carros, pegar táxi, ficar hospedados e vão ter despesa de alimentação fora dos seus tickets. Então, quando a gente começa a abrir as principais despesas, eu vou ter aqui hospedagem. São Paulo, vocês podem ver, eu não tenho despesa com hospedagem, enquanto Rio de Janeiro, 100% da despesa de hospedagem vem do Rio. Na parte de alimentação, considerando que todo mundo ganha ticket restaurante, a área de vendas São Paulo não tem despesas, porque ela só está trabalhando, volta para casa à noite, enquanto Rio de Janeiro eu tenho que bancar toda a parte de despesas de provavelmente café da manhã e janta. Então, 100% de despesa de alimentação está no Rio de Janeiro. Passagem aérea, a mesma coisa. A pessoa de São Paulo não se desloca de avião, enquanto a equipe de vendas Rio praticamente tem que pegar avião toda semana e de volta. 100% da despesa de passagem aérea para Rio de Janeiro. Locação de veículos eu posso ter algumas esporádicas, porém vem dessa despesa. Eu posso já direcionar todo mundo para táxi ou carro pessoal, onde vai ter reembolso de combustível e eu não tenho pouca locação. E aqui 88% da despesa de locação de veículo está com o Rio de Janeiro. Eles têm a opção de táxi e locação de veículo. Então, baseado nesse estudo, que você tem meio milhão de despesas só para das principais despesas da equipe Rio de Janeiro, o que você pode levar para um estudo? Você já levaria até o estudo. Locação de um ponto que não paga aluguel caro, que eu não preciso de ponto para a equipe de vendas estar baseada. Todo mundo contratado do Rio de Janeiro, tanto equipe de apoio como vendedores, coordenadores, gerentes. Seria toda uma equipe do Rio de Janeiro. Eu elimino praticamente meio milhão. Os custos fixos, que são já a equipe de apoio, ou eu demitiria todo mundo da equipe de Rio de Janeiro aqui de São Paulo, ou proporia para quem quer mudança de local de residência. Se isso é decisão executiva, né, que você quer fazer. Mas você já levaria todo o estudo, quanto custa um aluguel, quanto custa manter as pessoas lá, e quanto você vai gastar e quanto você vai reduzir. Isso você põe todas as despesas fixas que tem lá.
locação, aluguel, água, luz, telefone. O custo de contratação das pessoas no Rio pode ser diferente do custo da contratação das pessoas de São Paulo. Mas tudo isso é um estudo que você levanta para levar para um comitê. Então essa é a função da entender e trabalhar uma base de dados. Aqui é uma base de dados pequena. Eu fiz uma base de dados aqui de 1.200 linhas. Seria coisa pequena. Eu trabalhei com base que passa, eu pego um ano, passa de 500 mil linhas fácil. Então são bases grandes que você trabalha, mas você tem que saber o que você está fazendo. Então essa é a vantagem de se trabalhar com Excel. É você saber manipular os dados para levar isso para uma tomada de decisão. Além disso da empresa, você pode trazer esse formato de base de dados até para sua casa. Vamos supor que você é uma pessoa controlada e quer acompanhar os gastos de mercado. Você cria uma base de dados dos produtos que você compra e acompanha preço. Você monta uma base de dados de quanto custa o feijão em janeiro, quanto custa o feijão em fevereiro, quanto você pagou no feijão em março e você consegue ver variação, custo de acompanhamento de preço. Isso em todos os produtos. Você pega a sua lista de compras e joga na base de dados. Pega a sua lista de compras e joga na base de dados. Você pode até fazer, além de ser uma base de dados, você já fazer uma planilha de cadastro. Você cadastra os produtos e só vai alimentando mês a mês. Tudo isso é forma de. Se você tem aquela sua lista de compra fixa, você só já tem os produtos cadastrados e só vai alimentando valores mês a mês, de acordo com a data de compra que você põe. É muito mais simples. Põe data de compra e alimenta valor. Além disso, o que serve uma base de dados? Você faz uma base de dados das suas despesas pessoais na sua casa. Você quer acompanhar os gastos o seu, da sua esposa, da sua casa. Como que você gasta isso? Cria uma base de dados de despesa, escola, alimentação, tudo. Isso é o que a maioria das pessoas que vão te dar dicas de economia, como juntar dinheiro, você controlar seus gastos. Muitos fazem umas planilhas já prontas, onde você tem que anotar tudo manualmente, mas você pode transformar isso em base de dados. Eu tenho um exemplo disso que eu montei para mim mesmo, o meu controle de despesas pessoais. Tá tudo lá, como se fosse um extrato bancário, mais extrato de cartão de crédito. Quando eu fecho o cartão de crédito mensal, quando chegar a fatura, eu já sei quanto eu gastei. Eu já sei aonde eu gastei. Então é tudo uma parte. Você monta um controle de dados das suas despesas pessoais. Sua, da sua esposa, dos seus filhos, onde vai. Isso é gasto com educação, gasto diverso, gasto com restaurante, é gasto com carro, transportes, estacionamento. Onde que eu estou gastando meu dinheiro? Quando você consegue enxergar isso, você consegue saber aonde você pode cortar também. Todas as despesas que você tem. Preciso tirar alguma coisa. Isso está pesando X% no meu orçamento familiar. Então aqui eu consigo mexer. Onde eu posso economizar? Estamos gastando muito com isso. Tirando. Mas com a sua base de supermercado, você ainda consegue ter o detalhe do que você gasta no mercado. Para ver se aquilo é supérfluo ou não. Estou gastando com bobeira. Estou comprando muita besteira todo mês. Minha filha chega no mercado e me enche o carrinho de besteira. Então, você junta duas bases e que se conversam. A base de mercado mais a base de gastos pessoais. Você intercala as duas bases e faz sair um resultado único. É muito interessante. Então essa é a dica de hoje, é você saber interpretar base de dados. E tudo praticamente essa base de dados que eu fiz, quando eu fiz os indicadores e comparativos, tudo é usando tabela dinâmica. Na minha base de dados tem um monte de outras fórmulas que estão presentes, um PROC-V, C, divisões. Então, são ferramentas que estão junto na base de dados. Eu tenho tabelas de apoio de cadastros, onde a minha base você vai só selecionando e procurando informações. Então fechamos isso. Então a importância do Excel para a base de dados é você, na sua empresa, você ajudar na tomada de decisões, onde você mostra informações organizadas, detalhadas e sabiamente montadas, né? Não é montar de qualquer jeito. Você tem que montar informações sempre bem estruturadas para você não passar vergonha de chegar lá e montar um lixo e você vai falar: o que é isso? Não estou conseguindo entender nada. Você tem que saber organizar as informações. Isso é muito importante na hora de você demonstrar todos os dados e mostrar que aquilo tem uma importância relevante.
Junto com isso, você leva estudos já dando opiniões do que pode ser feito. Que a verdadeira análise não é só levar o quanto gastou, mas o que eu posso fazer para melhorar. Você já vai com o problema e já propondo uma solução e já levando quanto custa essa solução. Vê como que são as coisas? Então é todo um trabalho junto. Aí se você consegue se destacar no seu emprego, porque você está sendo ainda, além de ser proativo, você está levando ideias, né? Então essa é a boa do Excel aí para vocês. Então fechamos com mais essa dica e voltamos numa próxima aula aí. Um grande abraço, pessoal.